Você está ouvindo a Rádio Esther, uma comunidade de estrelas apaixonadas por histórias. Siga a gente nas redes sociais, @maester. Eu sou Esther Roxy, autora de Conectados pelas Estrelas, e vou fazer a leitura desse livro para vocês hoje. Preparados para se apaixonar por esses personagens? Então vamos lá. Capítulo 20. Uma prova de coragem. Estava definido. Minsock e Liná não poderiam esperar mais nenhum segundo para interditar a Dra. Yang. A invasão do laboratório feita pelo Sr. Park tinha utilizado uma estratégia inteligente. Ele tinha assumido o controle geral da eletricidade do prédio, incluindo o gerador de energia. Pensando em reutilizar o plano do Sr. Park, eles discutiam se deveriam filmar o que estava sendo estudado ali ou se seria melhor coletar as provas e enviá-las à polícia. A grande questão era que, se quisessem que a justiça fosse acionada, deveriam focar em conciliar a obtenção de provas com os termos da legalidade. Obter provas por si só já estava sendo algo desafiador, mas respeitar cada linha da lei para consegui-las era ainda mais difícil. Inclusive, Juná já havia coletado um monte de provas nos últimos anos. Provas essas que seriam facilmente contestadas em corte, principalmente no que tangia o modo como foram obtidas e as circunstâncias que poderiam ser questionadas, assim como o interesse dos envolvidos. Mesmo assim, Liná estava decidida a voltar novamente ao laboratório da Dra. Yang. Segundo ela, a cientista poderia ser um grande trunfo contra o Sr. Lee. Inexplicavelmente, a gerente sentia que havia uma história entre os dois, algo que eles poderiam acabar usando como uma arma contra eles. Não demorou muito e a campainha do escritório de investigação da dupla começou a tocar. Pelo interfone, viram o contorno de uma pessoa usando um chapéu longo e óculos escuros. Em um primeiro momento, tiveram certa dificuldade em reconhecer o visitante. Depois de aguardar por bastante tempo enquanto os dois analisavam melhor a imagem pela tela do interfone, a pessoa acabou se cansando. Abaixou os óculos cautelosamente e escancarou sua identidade. Dra. Yang? Exclamou Minsock assustado, segurando o braço de Liná. Ele a trouxe para perto dele como se quisesse protegê-la com um abraço. Apesar dele não ter atendido ao interfone, a cientista conseguiu ouvir ruídos suficientes para ter certeza de que os dois estavam lá dentro. Ela voltou a tocar a campainha com insistência. O casal trocou um olhar escandalizado e tentou ficar imóvel em silêncio. Ouviam-se resmungos vindos por trás da porta. "Me deixem entrar, temos que conversar. Será rápido." A campainha continuava a soar desenfreadamente. Minsock segurava a mão de Liná com firmeza. Os dois continuavam a se encarar, discutindo através de seus olhos o que deveriam fazer naquela situação. Depois da experiência VIP que a mulher proporcionara aos dois durante seu último encontro, estava complicado confiar naquelas palavras e deixá-la entrar. Como um dos atributos que os dois tinham em maior abundância era a coragem, em menos de 5 minutos de reflexão decidiram abrir a porta e deixar a cientista entrar. "Sr. Lee me enganou", afirmou Dra. Yang, visivelmente perturbada antes mesmo de dar o primeiro passo para dentro do escritório. Minsock a encarava ainda em choque. Com a porta aberta, ele segurava a maçaneta completamente paralisado. Liná fez um gesto para que a mulher entrasse e indicou o sofá para que ela se acomodasse. "Ele armou essa história toda para o meu filho", disse com os olhos se enchendo de água. O idol se surpreendeu ao ver que aquela mulher conseguia chorar. Ao que tudo indicava, ela parecia verdadeiramente chateada e arrependida. "Juná era meu filho, e ele sabia disso o tempo todo. Ele me usou para se vingar de mim, do Sr. Park, e ainda conseguir agradar aquele povo maluco que faz parte da sociedade secreta internacional que ele frequenta." De acordo com o que escutaram, Dra. Yang trazia a peça que faltava para completar a história que eles já conheciam. Alguns dias atrás, a sala do Sr. Lee, que Liná anexara ao escritório, havia desaparecido. Desde então, estava mais difícil de imaginar quais seriam as próximas cartadas de seu arqui-inimigo. Antes, ao consultar os documentos arquivados, conseguia-se ter uma ideia das pessoas que fariam parte do plano maquiavélico do CEO da Kiso e de como ele planejava recrutá-las para o seu time. O disfarce de Liná como Dr. Lin tampouco estava dando o retorno que eles esperavam. Estava sendo muito difícil de descobrir e coletar novas informações. Era como se todos os olhos da empresa estivessem sempre apontados para cada passo do Dr. Lin, como se não confiassem nele. Com o depoimento de Dra. Yang, finalmente algumas partes da história começaram a fazer sentido. O menino perdera a mãe perdera o filho.
Ambos estavam vivos, enquanto um acreditava que o outro tinha morrido. A história parecia não fazer sentido, mas o Sr. Lee era a resposta para o enigma. Ele era quem, além de ter provocado o acidente, o separou e criou o contexto necessário para que um nunca mais procurasse pelo outro. Sua obsessão pela Dra. Yan e seu ódio ao Sr. Park direcionaram todos esses sentimentos dele para Junard. Desde que o menino nascera, ele sempre monitorou cada passo do garoto. E isso manteve mesmo depois dele ter sido separado de sua mãe e ter sido adotado. Durante todos aqueles anos, Sr. Lee não sabia como iria se vingar. Apenas recrutou Junard para trabalhar na Kisu porque sabia que precisava tê-lo por perto para ter sua vingança. Tudo mudou quando ele voltou da reunião da sociedade secreta e conseguiu visualizar detalhadamente qual seria seu plano perfeito. A discussão do encontro tinha sido sobre como conseguir assumir o controle absoluto sobre todas as emoções humanas. Eles queriam transformar todos os seres humanos em máquinas vivas. Depois de horas de exposição de ideias, o grupo apresentou suas conclusões e os planos de ação que seriam implementados a partir delas. Concluíram que o que mais diferenciava um ser humano de um robô era a criatividade. Por trás de toda invenção, fosse ela científica ou não, evidenciava-se a presença de uma espontaneidade lógica e um instinto inventivo que se relacionava diretamente à habilidade humana de criar. Habilidade essa que perceberam estar diretamente relacionada a algo que retroalimentava essa característica, a arte. A conclusão que chegaram remontava a um provérbio que dizia que a arte imitava a vida, e a vida imitava a arte. Imitar a arte significava se inspirar nela para criar vida. Criar vida, por sua vez, significava dar propósito à existência. Isso foi o que eles concluíram que melhor definia o que era ser humano. Ser humano significava ser inspirado a viver e a pensar sobre sua existência, de modo a criar um ciclo de inspiração que ressignificasse constantemente a si próprio e ao seu entorno, preenchendo as lacunas encontradas com novas criações. A resposta para possuir o controle, portanto, era preservar esse fator humano apenas nas mãos de poucos. Estes teriam o dom da criação apenas para si, aos poucos iriam se consolidando como deuses. Os demais poderiam acabar sendo alguma de suas criaturas ou criações. Para eles não seria necessário que soubessem, já que nem mesmo seriam capazes de perceber. Afinal, se a vida imita a arte e a arte destruída, o que sobraria? E se a arte passasse a não ser mais feita de modo espontaneamente criativo? Qual seria o resultado da vida imitando a arte feita a partir da combinação de milhares de linhas de código produzidas pelo que chamamos de máquinas inteligentes? Não seria esse um plano genial de transformar o que era humano gradualmente em máquina? Não seria o fim de toda a poesia que inspira as pessoas a seguirem seus sonhos ao terminar de assistir um filme emocionante? O fim da motivação para lutarem por algo que acreditam a escutar uma música? Seria mesmo possível que uma máquina pudesse despertar nas pessoas os mesmos sentimentos que um humano? E se fosse, teria o mesmo valor? Ou seriam palavras escritas por dedos rápidos e calorosos que teriam o poder de fazer o coração se aquecer e despertar uma vontade de viver todas aquelas aventuras? Ou seria um desenho feito por mãos firmes e olhos aguçados que poderia fazer as pessoas verem e sentirem o mundo por uma nova perspectiva? Não seria perfeito que toda a arte que faz o ser humano se inspirar e ser criativo desaparecesse? Foi o que aquele grupo cruel e egoísta pensou ser a resposta para seu plano genial. Sem arte, sem inspiração. Só restariam robôs de carne e osso cujos mestres teriam o controle total de seus cérebros. Afinal, pensar nada mais é do que uma arte. A arte de eliminar qualquer barreira física e se conectar diretamente à origem de tudo. Se pararmos para pensar, perceberemos que tudo se inicia com um pensamento. Não há nada que não possa existir neles, assim como não há nada que possa existir sem eles. A partir de toda aquela loucura travestida de genialidade, um grupo de pessoas orquestrava concentrar toda a arte em suas mãos e revolucionar o mundo oferecendo o que há de mais moderno, a comodidade de deixar a vida nas mãos da tecnologia. Sr. Lee ficara fascinado em como aquele plano maluco se encaixava perfeitamente com seus problemas e interesses pessoais. Como dono de uma empresa de entretenimento, a solução parecia bastante interessante, já que ele era dono de uma grande fonte fornecedora e emissora de arte. Para seu modelo de negócio, um dos maiores fatores de risco era justamente lidar com o fator humano de seus artistas. Humanos cresciam e envelheciam,
Isso significava que o caráter finito dos humanos interferia diretamente em suas fontes de renda. Poder controlá-las e torná-los ativos duradouros era algo ainda mais tentador e interessante, além de que, com a criatividade e o pensar se tornando elementos cada vez mais raros na sociedade, seria ainda mais difícil que alguém de fora da sociedade secreta conseguisse criar algo para fazer concorrência a eles. Somado a todas essas vantagens, ao observar as peças em seu tabuleiro de xadrez, ele parecia vê-las gritar para participarem de seu plano diabólico. Daí veio a ideia de recrutar a mãe de Juná para analisá-lo como um ratinho de laboratório. Depois que já tivesse dados suficientes para criar uma versão perfeita de Idols, selecionado e combinado com genes de outros artistas famosos, ele planejava se livrar de Juná. Mas isso depois de explorá-lo bastante e feito com que sofresse por um longo período. O requinte de crueldade seria deixado para o final. Ele forjaria provas suficientes para incriminar o Sr. Park pelo assassinato do filho, levando-o à prisão. Isso após expor sua relação familiar com Juná, fazendo o público odiá-lo por ter abandonado a criança antes de seu nascimento. Assim, Sr. Lee pensava que se vingaria de todos, daquela que nunca nem percebeu seus sentimentos, daquele que era tudo o que ele sempre quis ser e daquele que era fruto do que ele mais queria ter. Esse foi o resultado da troca de figurinhas que Min Sok, Lina e Sra. Yang fizeram desde que a cientista adentrou a porta do escritório. Sr. Lee não poderia ser alguém mais desprezível. Apesar de não conseguirem se simpatizar com a cientista, Dra. Yang lhes oferecera sua ajuda para impedir que os planos de seu antigo comparsa prosperassem, colocando-se à disposição deles. Mesmo depois de tudo o que ela fizera, inevitavelmente eles acabaram sentindo pena da situação em que ela se encontrava. Era como uma cobra que picara a si mesma e cujo veneno já se espalhava pelo corpo. Ainda assim, uma cobra ainda era uma cobra, e isso deveria ser levado em consideração. "Uau!" exclamou Lina, ainda desacreditada com o plano do Sr. Lee depois que Dra. Yang deixou o escritório. "Tenho que reconhecer que isso sim é a definição de uma pessoa ruim. Se é que podemos chamá-lo de gente depois de escutar toda aquela podridão. Ele é um monstro." "Ele soube mesmo como potencializar os coelhos e as cajadadas. Isso sim", comentou Min Sok. "Pelo visto, vamos precisar de uma nova rodada de comidas brasileiras, porque dessa vez o estresse veio com força. E você sabe que só minhas comidas de conforto para me deixarem em paz em um momento como esse, não é?" Lina sorriu e pegou o celular para ligar para uma loja que vendia salgadinhos brasileiros em Itaewon. "Quer dizer que Dra. Yang queria prejudicar o Sr. Park por acreditar que você era filho dele com a sua mãe. A mulher é maluca e o Sr. Lee soube manipulá-la muito bem", disse Lina, recapitulando alguns pontos da história. Saber da sua existência fazia morrer de raiva, principalmente por fazê-la lembrar que o seu filho morreu. Só que o Sr. Lee sabia que era o verdadeiro filho do Sr. Park desde o início. Sabia que ele estava vivo e ele arrastou para o projeto de inteligência artificial, genética, prometendo que faria de você um ratinho de laboratório. Enquanto isso, ele a induziu a fazer isso com o próprio filho antes. Tudo indica que ele queria que vasculhasse o seu sangue para descobrir a verdade. Assim como aconteceu, ele queria que ela sofresse, o que significa que ele provavelmente já imagina que ela possa ter vindo até nós. Ele provavelmente está a alguns passos à nossa frente nesse momento, concluiu a gerente com um ar de desespero em seu olhar. Mudando um pouco de assunto, por que você não termina aquela história que você começou a me contar sobre seus poderes estarem estranhos? Questionou Min Sok, lançando despretensiosamente um olhar sedutor para a amada. "Ah!" exclamou Lina, ainda tentando escapulir da pergunta, mas sendo capturada pelo olhar intenso e firme de Min Sok. "Não sei explicar bem. Desde que comecei a trabalhar como espiã na Kiso, é como se algo estivesse sugando minha energia. É como se eu não estivesse conseguindo controlar mais tão bem meus poderes. Ou como se eu estivesse perdendo eles. Inclusive", complementou puxando uma lembrança que lhe veio à mente, "acho que foi por isso que a sala que eu tinha trazido para cá desapareceu. Meus poderes falharam e ela deve ter voltado para o lugar de onde eu atirei. Sei lá. Eu tenho me sentido meio fraca. Deve ser a energia ruim daquele monstro. Temos que conversar com a xamã que te ajudou a recuperar seus poderes", sugeriu Min Sok. "Ela provavelmente deve ter alguma coisa que possa reverter esses sintomas." Na manhã seguinte, Min Sok, Lina e o Sr. Park já estavam na cabana da xamã. O clima do lugar estava diferente do que o de costume.
Era como se uma densa nuvem acinzentada deixasse o ambiente sóbrio e pesado. A ausência dos animais que costumavam caminhar livremente pelo recinto podia ser percebida antes mesmo de abrir a porta, já que o silêncio era sepulcral. Desanimada, a xamã os convidou para entrar em sua sala e os indicou um lugar para sentar. Seus olhos estavam envoltos a grandes bolsas arroxeadas, o que sinalizavam que, além de não ter pregado o olho há dias, ela parecia estar chorando constantemente. Ele sabia que vocês viriam até aqui, afirmou a xamã com sua voz fraca e sem vitalidade. Infelizmente não posso ajudá-los. Não há nada que vocês possam fazer para impedi-lo. Ele me pediu para avisá-los sobre isso. Agora ele é mais poderoso do que ele costumava ser. Ele tem poderes assim como você tinha, Liná. A xamã fez questão de enfatizar o passado do verbo ter, como se Liná já tivesse perdido seus poderes, que até aquele momento não tinha acontecido de fato. Desastradamente, a xamã derrubou alguns itens que estavam em cima da mesa. Com isso, um pergaminho amarelado, com a espessura grossa como a de um papiro, acabou caindo próximo aos sapatos de Minsó. Quando Idol se abaixou para recolher o papel e fez menção de devolvê-lo à xamã, recebeu um sinal negativo. A mulher, apenas com a expressividade de seu olhar, respondeu para que ele guardasse aquilo o mais rápido que pudesse. O Idol ficou um pouco confuso ao encarar a folha e perceber que não havia uma palavra sequer escrita nela. Mesmo assim, ele rapidamente decidiu seguir a orientação da xamã. Como se estivesse escondendo um item furtado, ele escondeu o papel em seu sobretudo, espiando para os lados como se soubesse que o olhar da xamã ainda indicava que eles estavam sendo observados.